Um homem se encontrava com a sua namorada na porta de uma igreja do lado de fora, quando de repente a pastora o convidou a entrar, afirmando que tinha uma revelação para passar para ele. Uma revelação e uma advertência. Ele deveria se resguardar de ir para determinado local, porque a morte o estaria esperando ali. E ele saiu, e o que aconteceu com ele, eu quero mostrar aqui para vocês neste vídeo, o que a polícia falou a respeito disso, trazer alguns detalhes inéditos e mostrar como esse caso se conecta com o que aconteceu com o pastor Aldo Nascimento, o ex-bruxo. Tá um vídeo assim muito quente, tá um vídeo muito importante. Por isso, já entra dando aquele like para nos ajudar. Não esquece do teu like, é muito importante aqui para este canal. E se por acaso você não faz parte da família ainda não é inscrito aqui, eu tenho que te convidar, não fica de fora. Vem para cá, que abordamos assuntos de relevância que é importante você entender, você conhecer. E no final do vídeo, aquele velho aviso com o nosso irmão Rodrigo para as pessoas que querem de verdade emagrecer de forma saudável. Tá certo, meus amigos? Bora lá! E antes de ir aqui para o assunto principal deste vídeo, deixa eu fazer aqui um breve comentário de 1 minuto, manifestando a minha indignação em relação a esse projeto que está para ser votado, que a pretexto de fiscalizar fake news, etc., pretende, na verdade, cercear a liberdade de expressão nas redes sociais. E vai chegar uma hora que um influenciador cristão como eu e outros, se posicionar biblicamente, por exemplo, sobre a prática da homossexualidade e outras, vai ser rotulado pela plataforma como homofóbico ou como um criminoso. E isso é à beira de um grande abismo. Dá uma olhada aqui em um trechinho que o Silas Malafaia falou hoje referente a isso. Como um deputado federal evangélico pode votar numa vergonha dessa? Nenhum país do mundo democrático tem lei para cercear redes sociais. Quem está por trás disso? Quem está comandando isso? O PT e a esquerda. Todos nós sabemos que a esquerda é contra nossos princípios e valores. E esse projeto de lei fere direitos religiosos, princípios de nossa fé. Vão cercear trechos da Bíblia. Com essa lei, podem cercear. Ano passado, na turbulência das eleições, se falava muito sobre o perigo de se fechar as igrejas, e nós explicamos aqui no canal que a questão não era fechar as igrejas, e sim ir tirando os direitos da igreja de forma gradual e lenta, até chegar a um verdadeiro cerceamento. E diante desses desdobramentos, nós estamos caminhando para esse nível. Por isso, como um influenciador cristão aqui da plataforma, eu quero ficar de olho nesses deputados, especialmente os evangélicos, que vão votar nesse projeto e mostrá-los aqui no canal. Até porque os deputados estão aí para representar os interesses do povo, e não de uma elite, e não de um grupo. Pois bem, mas vamos para o assunto principal do vídeo. Eu tenho certeza que vocês se lembram do ex-bruxo, o pastor Aldo Nascimento, que ficou muito conhecido através do seu testemunho de libertação. Inclusive tem vários vídeos aqui no YouTube que reproduzem seu testemunho com milhares de visualizações. E pegou todos nós de surpresa a notícia de que ele foi a óbito, e não só a questão do óbito, mas a forma como ocorreu. Ele foi executado em um bar. Tem até um vídeo que mostra ele momentos antes da sua execução, chamando até pessoas para irem ao bar, mal sabendo que seria a última noite da sua vida. Nós comentamos sobre isso no canal, inclusive o vídeo mais visualizado aqui do canal até o presente momento é o vídeo comentando sobre o óbito do pastor Aldo Nascimento. Porém, acabou se criando muito mistério em torno do óbito do pastor Aldo Nascimento. Chamou a atenção de que isso não foi muito bem notificado na sua cidade. Apenas no portal Goiânia Notícias saiu a notícia de que o carioca havia sido executado no bar da Célia, aí sem maiores referências. E aqui na internet, o Aldo Nascimento ele é o ex-bruxo que fez o pacto de grandes celebridades com as trevas. Só que foram vindo à tona algumas informações, até de pessoas próximas ao Aldo Nascimento, mostrando que na sua cidade ele era apenas conhecido como carioca. E ele estava afastado do evangelho, por isso estava no bar naquela noite. Então as pessoas de lá não conheciam a partir do seu testemunho de libertação, como nós aqui da internet que acompanhávamos de alguma forma o seu ministério. E também, antes de tudo isso acontecer, já haviam surgido rumores de que o Aldo Nascimento havia morrido e ele simplesmente apareceu desmentindo esses boatos. Então muitas pessoas começaram a questionar a veracidade, a legitimidade dessas notícias. Tem até um canal, o pastor Misael Santos Oficial, ele tem um vídeo que data de mais ou menos 7 meses atrás, onde ele fala que o Aldo Nascimento ainda está vivo, mostrando que não consta em cartório nenhum registro do óbito dele.
Porém, até hoje, o pastor do Nascimento não apareceu para desmentir as notícias referentes ao seu óbito. E quando existem pessoas próximas a ele que afirmam que realmente ele morreu, e é no que eu acredito. E quando eu soube disso de primeira mão, eu fiquei muito triste. Não sou eu, com muitas pessoas que de alguma forma foram impactadas pelo seu testemunho. Quantas pessoas não param de assistir as novelas da Rede Globo porque foram despertadas pelos relatos do pastor do Nascimento. E quando eu soube o que aconteceu com ele, a forma como aconteceu, me deixou muito triste. Eu até pensei, meu Deus, porque seria tão bom se eu tivesse dado mais uma oportunidade para ele. E aí apareceu um amigo do pastor do Nascimento que até já foi visto em vídeos ao lado dele. No aeroporto, pastor, uma palavra aos nossos irmãos. A paz do Senhor, povo de Deus, conto com a presença de vocês. Pai, o Filho e o Espírito Santo, o pastoral do Nascimento, vamos estar... E esse amigo dele mostrou um áudio de uma irmã que, com outros irmãos, teria visitado o Alto Nascimento semanas antes do ocorrido. Paz do Senhor, irmão, eu sou crente sim, sou evangélica. E antes da morte dele, quarta-feira eu vi ele, sabe? Quarta-feira à tarde que eu ia pro ciclo de oração, aí eu vi ele. Ele tava comprando bebida. E quando foi no domingo, infelizmente, né, aconteceu isso. Mas antes de acontecer isso, teve uns irmãos da igreja que foram lá visitar ele, pedir para ele voltar para Jesus, para os caminhos do Senhor. Ele dizia que não queria mais não viver essa vida não, queria viver a vida que ele estava vivendo. E esse áudio me mostra que Deus deu sim oportunidades ao Alto Nascimento. Talvez se ele tivesse cedido ao apelo que os irmãos fizeram para ele naquele dia, ele não estaria no bar naquela noite, poderia estar vivo até hoje. Deus sempre dá oportunidades. E eu conheço diversos casos assim, de pessoas que foram advertidas. E aqui entra o caso que ocorreu na última segunda-feira à noite. O caso do Kelber Couto Lima, de 30 anos de idade. Isso aconteceu em Caratinga, Minas Gerais. O Kelber estava do lado de fora de uma igreja, na porta, ao lado da sua namorada. Quando de repente a pastora o convidou a entrar, afirmando que tinha uma revelação de Deus para entregar para ele. E isso aqui é segundo testemunhas oculares, pessoas que estavam lá presentes e posteriormente passaram esses relatos para os registros da polícia. Segundo as informações, ele entrou e a pastora o advertiu de que se ele fosse para a pracinha da cidade, a morte o esperava lá. Ele se despediu da pastora e alguns momentos depois foi encontrado ensanguentado na rua. Ele havia sido alvejado por um disparo. Ele foi socorrido, mas antes do socorro já tinha ido a óbito. O Kelber estava sob prisão domiciliar. E é bem provável que se ele tivesse ouvido a revelação da pastora e tivesse voltado para casa naquela noite, que ele estaria vivo até hoje. A polícia também fez alguns comentários sobre esse caso. Dá uma olhada. Levantamentos preliminares é que essa vítima ela foi em encontro a outras pessoas para algum tipo de conversa e que durante essa conversa entre essas pessoas houve ali uma discussão e essas pessoas acabaram por efetuar esses disparos de arma de fogo contra a vítima. Infelizmente, o Kelber foi a óbito aos seus 30 anos de idade, na flor da idade. E eu vou dizer aqui para vocês o que é até repetitivo para quem me acompanha aqui no canal. Eu sempre falo aqui que eu não acredito na maioria dessas profecias e revelações de internet. Mas acredito que Deus ainda fala, que Deus ainda revela e usa os seus servos. E quando é Deus que fala, acontece. E muitas vezes a nossa vida depende do quanto nós ouvimos e temos sensibilidade para entender e para obedecer pequenos sinais que Deus nos dá. Essa pastora, ela trouxe uma advertência para ele. Ela trouxe uma palavra da parte de Deus. Se essa palavra tivesse talvez gerado mais temor no coração dele, a nível de tê-lo impulsionado para voltar para casa, ele teria se resguardado. E muitas vezes Deus ele dá sinais dentro da sua misericórdia. Talvez algumas situações a gente nem entenda, porque Deus é um ser de mistério, mas às vezes tem uma mãe orando, tem um pai, tem uma tia, tem alguém intercedendo, e aí Deus manda um sinal, uma resposta, uma advertência, uma revelação. E ao a pessoa ignorar os sinais de Deus, as revelações de Deus, isso pode até custar a sua vida. E infelizmente, o Kelber não é o primeiro e nem o último. E fica para nós a lição, nós precisamos
olhar com temor os sinais que Deus nos dá. Nós precisamos ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus, para obedecer a Deus, para ter temor a Deus. Às vezes Deus vai usar uma pessoa bem improvável, aquele irmão simples da igreja, o seu pastor, uma irmã no ciclo de oração. Mas quando você se humilha diante daquela palavra porque está vindo de Deus, isso pode ter um efeito transformador na sua vida. Por isso, nós precisamos ter sensibilidade com a voz de Deus. Tem uma parte lá no finalzinho do livro de Crônicas que fala que Deus enviou juízos sobre o povo de Israel porque eles não se humilharam diante do ministério do profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Então, quando alguém nos traz uma revelação da parte de Deus, a rejeição, a desobediência ou a negligência é como se fosse uma negligência com o próprio Deus. E tanto o Kelber quanto o pastor Aldo Nascimento tiveram oportunidade até de se esquivarem da morte, se tivessem realmente obedecido a Deus e se atentado para a palavra que receberam. Mas enfim, é isso o vídeo de hoje. Deixa a tua opinião registrada nos comentários. Não é inscrito ainda, se inscreve no nosso canal, deixa o like. Muito obrigado. A participação de vocês neste canal, cada comentário, cada like. Deus abençoe a vida de vocês. Aquele forte abraço. E fique com o aviso do irmão Rodrigo para quem quer emagrecer de forma saudável. E até o nosso próximo encontro. Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Uou! A paz, meus amados, tudo bem? Aqui quem fala é o irmão Rodrigo, representante do Nutron aqui de Cianorte, Paraná. E a alegria do Senhor é a nossa força. Venho apresentar para vocês o Nutron, esse produtinho aqui, ó, um produto 100% natural à base de plantas que não faz mal à saúde, regulamentado tudo certinho. Olha só, para você que já tentou de tudo para emagrecer, esse produto é para você, viu? Chega de enrolação, chega de conversa, o Nutron é top. Você que está assistindo aí o canal do irmão Dionísio, eu deixei meu WhatsApp aqui no primeiro comentário fixado aqui na descrição do vídeo, aqui logo abaixo. Você clicando, você vai cair no meu WhatsApp e vai ganhar desconto. Se você falar que viu no canal aqui do irmão Dionísio, você vai ganhar desconto hoje, hein? Então vem pra cá, clica aqui e me chame.